O presidente Lula decidiu indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o STF. Messias será indicado para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente da corte. A expectativa é que Lula anuncie oficialmente a indicação de Messias nos próximos dias. O ministro, então, passará por sabatina no Senado, que decidirá se aprova ou não o nome dele para a corte. A indicação de Messias era apoiada, sobretudo, por lideranças do PT. Dos candidatos à vaga de Barroso no Supremo, o atual ministro da AGU era considerado o que Lula tinha mais proximidade. O procurador da Fazenda Nacional, concursado desde 2007, Messias tem 45 anos de idade. Com isso, pelas regras atuais, ele poderá ficar como ministro do Supremo pelos próximos 30 anos. A provável indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o lugar de Luiz Roberto Barroso ao Supremo Tribunal Federal é uma composição política para além do tabuleiro partidário. É um forte aceno do presidente da República aos evangélicos. A avaliação é da bancada evangélica no Congresso Nacional e ganha fôlego nas palavras do deputado que representa a denominação Assembleia de Deus Madureira na Câmara, Cezinha de Madureira, que participou do encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um gesto simbólico do petista de reaproximação com a bancada evangélica por meio de lideranças que não se aliam integralmente ao bolsonarismo. Vamos lembrar aqui que duas coisas. Primeiro, que o presidente Lula, inclusive, disse essa semana que ele não iria indicar um amigo, né? Ele iria indicar uma pessoa, ele não queria indicar uma pessoa que fosse próxima a ele, que fosse amigo dele. E aí a gente já vê que já tem uma contradição. Segundo, que historicamente a esquerda, e principalmente o PT, a gente está vendo a Gleisi Hoffmann ali na cena, na foto anterior, sempre teve um discurso muito forte em favor de dar lugar e dar espaços de poder para as mulheres, para pretos, para índios, para a população que a gente chama de minorias, né? Então, a gente está com o terceiro homem, que ele, branco, hétero, como o pessoal fala, como indicação do presidente Lula. Acaba sendo uma contradição tremenda, você não acha não, Jefferson? Acho que é um problema, assim, acho que na verdade a gente tem que pensar na indicação do STF. Acho que a gente apequena a nossa Suprema Corte, eu acho que foi muito ruim do ponto de vista político ele indicar o Zanin. E não estou falando da competência do Zanin em nenhum momento, a discussão não era essa, mas era porque, de fato, era advogado dele, foi o advogado pessoal dele. Eu acho que foi muito ruim nesse sentido. Eu acho que o Flávio Dino era um excelente nome, assim, do ponto de vista político, não há ressalvas em relação a isso, mas eu acho que, de fato, numa corte que deve representar o Brasil como um todo, eu acho que a diversidade é importante. Ter pessoas negras, ter mais mulheres lá na corte como um todo. E não falta bons nomes nessa perspectiva para ser indicado. Eu estava vendo uma reportagem, assim que eu cheguei, da UOL, que entregaram uma lista com 12 ou 13 nomes de mulheres que poderiam ser indicadas para a Suprema Corte, né? A gente vai ficar só com a Carmen Lúcia lá, né, que foi indicada pelo próprio Lula. A Rosa Weber, a gente estava discutindo mais cedo, né, foi indicada pela Dilma, mas a gente tinha uma possibilidade de fazer uma diversidade nessa Suprema Corte, inclusive que era uma pauta que os movimentos sociais estavam solicitando, que é a indicação de uma mulher negra para a Suprema Corte. E justamente por quê? Só por ter uma mulher negra lá? Não, porque a mulher negra no Brasil, ela representa grande parte arrimo do lar, grande parte são trabalhadoras. A gente ter uma representação na Suprema Corte seria deveras interessante. Eu acho que a politização da indicação é político, não vou falar que não é político, só que a forma como é feita a politização para tentar ganhar espaço de determinado grupo ou de outro, eu acho que isso apequena, de fato, o trabalho da Suprema Corte. E é isso, né? São 30 anos que ele pode ficar ali, e é uma indicação meramente para tentar ganhar espaço político no grupo dos evangélicos. Eu acho que construíram-se uma narrativa que o PT não gosta de evangélico, que é uma narrativa meio falsa, né? Até porque quem cria a Marcha para Jesus, o Dia do Evangélico, tudo isso foi sancionado durante a própria gestão do governo Lula, mas eu acho que a forma de indicação, eu discordo completamente.
Eu acho que essa indicação, assim, dessa forma, a politização é ruim. Eu acho que a gente entrou numa nova era sobre isso, né? Acho que aconteceu algumas coisas no Brasil. Por exemplo, quando o Lula entrou a primeira vez, o Lula e a Dilma entrou, eles pegavam a lista tríplice para entrar o procurador-geral, né? Sim. Que eu acho que é mais democrático do ponto de vista de entender o que o pessoal quer, mas tem uma outra perspectiva também, né? Porque quem decide isso é só outros procuradores. Então, assim, as indicações do Supremo Tribunal Federal, o Lula tentou fazer isso no primeiro mandato dele, né? Tem que ele indicou o Joaquim Barbosa, Sim. ele indica a Carmen Lúcia, ele tentou meio que fazer isso. Só que esse novo governo agora veio completamente diferente, né? Ele não seguiu a lista tríplice para indicação do pessoal e ele politizou a indicação dos ministros do STF. E daí a gente está fazendo a crítica, mas tem que fazer a crítica de outro também, né? Eu acho que quem aprendeu a fazer isso e ensinou, e pro Lula, que o Lula de fato aprendeu e não deixou... Porque ele foi condenado pela Suprema Corte depois, né? Inclusive, dos 5 ministros que negaram o HC dele, 4 foram indicados pelo PT, na época que ele estava preso. Então, ele também faz isso. Eu acho que o primeiro que fez isso, que a gente nunca tinha visto no Brasil, foi o Bolsonaro. No dia que ele ganhou a eleição, ele politizou a indicação do STF. No dia que ele ganhou a eleição, que ele foi entrevistado, ele falou que ele poderia indicar o Sérgio Moro e ele começou a politizar isso. Eu acho que isso já era ruim, e daí, na época, eu critiquei, e eu não vou ser hipócrita agora de não criticar o Lula também politizando da mesma forma a indicação para conseguir base. Cairo. Infelizmente, hoje, os integrantes da Suprema Corte, nós precisamos avaliar o viés ideológico. Não teria problema os ministros terem alinhamento ideológico à esquerda ou à direita, se os ministros fossem legalistas, eles apenas cumprissem o que está na legislação. Mas houve uma politização da Suprema Corte, tá? E esse é o grande problema. Vamos ver o desenrolar dos próximos dias para nós entendermos melhor o posicionamento político dessa possível indicação do presidente Lula, né, o Jorge Messias. Eu já encontrei algumas falas, alguns momentos que ele demonstrou ter um alinhamento mais à esquerda, porém isso faz parte do ambiente político de Brasília, onde você precisa o tempo todo agradar, né, para você ser indicado a cargos e etc. Bom, saindo um pouco da crítica, eu sempre falei que as indicações do STF poderiam acontecer através de juízes de carreira. Sim. Não é um caso, ele não é um juiz de carreira, mas é inegável que ele é um funcionário público, ele é advogado-geral da União, tem sim a sua relevância, tem sim a sua importância. Eu vejo isso de forma positiva do que indicar um advogado da iniciativa privada que vive aí do corporativismo e assumir uma cadeira na Suprema Corte que muitas vezes não segue aquilo que está na legislação e, em alguns momentos, não segue aquilo que é melhor para a população brasileira. É um cargo que, infelizmente, tem a sua influência política e nós precisaremos aguardar, né, como vai ser, como o Senado lidará com tudo isso. Né, o fato dele ser... porque tem que lembrar, pessoal, que ele vai passar por uma sabatina. Ele passa lá, por uma né? sabatina no Senado e os senadores precisam aprovar. Agora, ele tem alguns pontos que podem agradar a direita, ele pode ter um ambiente muito mais tranquilo do que os outros 2 indicados do presidente Lula. Ele é evangélico, o presidente Lula está fazendo uma articulação que, como político, eu não estou aqui validando, ratificando o que ele está fazendo, mas que, como político, faz parte da estratégia. E é lamentável que um cargo na Suprema Corte seja utilizado para isso. Mas o presidente Lula ele está sendo alvejado pelos evangélicos há alguns anos, né, se eu não me engano, desde 2020, aí ele vem sendo criticado, ele vem sendo atacado, e é uma tentativa de reaproximar de uma das maiores igrejas, uma das maiores instituições evangélicas do país, que é a Assembleia de Deus. Então, é uma sinalização, e eu acredito que o Jorge Messias vai ter um ambiente mais tranquilo de aprovação no Senado Federal, por ser evangélico e por ter a bênção de um pastor tão grande, né, como a Assembleia.